E saiu o Sérgio? Vamos esperar o Sérgio. Bom, quem é que... Vou fazer a oração de abertura, então. O Sérgio saiu, caiu a ligação dele. Deus, obrigado por essa nova oportunidade de aprendizado, né? Nesse novo momento de estudo, novo capítulo que iniciamos, né? Que o nosso aprendizado de todos seja alcançado, né? E que todos nós possamos evoluir o mais breve possível em direção a mais aprendizados. Muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Ok. Então, nós vamos... Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Vamos ao... Deixa eu só ajustar as telas. Já fiz aí, Sérgio. Você fica fugindo. A conexão caiu. A gente aqui é um grupo sério, não fica nessa embromação, não. A gente é um grupo sério aqui, entendeu? Obrigado, cara. Não, a gente já fez aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o negócio. Que diabo é isso aqui? Vou botar aqui embaixo. Deixa eu projetar. Hoje a gente vai... É capítulo 16, não é? As predições conforme o Espiritismo. Então, vamos, já estamos com a apresentação da Ju, ela mandou para a gente, daqui a pouco ela está aí. Ela adora esse final do livro. Ela faz muito bem esse final aqui, esses finais. Então, vamos lá. Teoria da presciência, capítulo 16. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se como lógica a previsão dos acontecimentos que sejam a consequência do estado presente, mas não dos que não haja nenhuma referência. As coisas futuras, disse, não existem, estão ainda no nada. Como então saber que elas ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, o que leva a concluir que se trata de um fenômeno para cuja explicação não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Essa causa é que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo, chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la, demonstrando ainda que o próprio fato das predições não foge das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo entre coisas comuns, que ajudará a fazer compreender o princípio que pretendemos desenvolver. Então, senhores, chegou a hora, chamem suas amigas cartomantes para assistir, para elas aprenderem um pouco sobre predição, entendeu? Vamos lá. Quem tiver um baralho tarô, pode trazer também, que a gente vai aproveitar. Aí. 2. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e observando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua e ele poderá facilmente deslumbrar de uma só olhada todos os acidentes do terreno, desde o início até o fim da rota. Ok? O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que, andando, chegará ao destino. Eis aí uma simples previsão. Correto? Se eu seguir o caminho andando, eu vou chegar no destino. Então, vocês já viraram cartomantes aí. Espíritas. Se é que existe isso. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas,
Se o meu áudio estiver falando, me avisem, por favor, tá? Eu estou testando um negócio novo aqui e eu acho que não está mais falhando, mas me avisem. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os precipícios onde possa cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isso é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque sua visão não se estende além de um pequeno círculo que o envolve. Tem muitas variáveis que não dependem da gente, né? Então, minha leitura dessa é direta. Atiro. Oi. Você deixou de falar algumas palavras 3 vezes já no texto. Não, mas... Eu estou acompanhando no livro, né? Ah, tá. Mas aí é porque eu estou lendo pelo slide da Ju. Ah, tá. Mas as palavras são importantes, por exemplo? É continuação. É 2 exemplos, né? Daí tá, parece que só um. Então, por exemplo... 3 vezes já aconteceu. Eu tô uma indo delas é importante, sim. Uma delas foi assim, nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente vislumbrar de uma só olhada todos os acidentes. Tá. Faltou esse será pouca coisa. Sim, tá bom. Então, é que eu estou indo pelo slide da Juliana. Não estou olhando pelo meu livro aqui. Mas, se houver alguma palavra importante, interrompam que a gente acrescenta aqui. Tá? Então, eu já vou até acrescentar aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Não tem problema, a gente ajuda a Juliana. Depois eu passo para ela. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa. É isso? E ele poderá facilmente vislumbrar de uma só olhada todos os acidentes do terreno, desde o início até o fim da rota. Ok? Aí depois tem o viajante que segue esse caminho pela primeira vez, sabe que andando chegará ao destino. Eis aí uma simples previsão. Simples previsão da consequência de sua caminhada. Da consequência de sua caminhada. Ok? Então, tá aí. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas... Descidas... Não. Subidas, descidas escreve como? Não é assim? Descidas, está certo. Os precipícios onde possa cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isso é independente de sua pessoa. Atiro. Oi. Está faltando palavras aí também. Então, me diz qual é. Começa de novo depois do ponto final. Mais os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, as ribeiras que atravessar, os bosques que cruzar e os Pera um minutinho. onde possa cair. Qual é o livro que você está usando? A Gênesis. Da FEAL? Ah, tá. É da FEAL que tem isso que ela está falando. É da FEAL. Então, vamos lá. Gente, a subida. Boa tarde. Eu acredito que a Ju, ela resume. Então, ela Oi, faz Ju. alguns cortes. Não é Oi, isso, Ju. Juliana? Oi, amigo. O pessoal está questionando aqui que tem palavras diferentes do texto. É isso mesmo? Está faltando. É porque eu acho que ele está resumido. Ah, tá. Não sei, né? Já cheguei. Deixa eu ver. A gente está aqui... Sai da reunião correndo, né? Não, sem pressa. Oi, Ju. Oi, Aqui, ó, mais os acidentes do terreno. Leia aí de novo, Rosângela. As subidas e as descidas. O que é que vem depois? Eu vou ler de novo. Não, é porque está resumindo, amigo. Mais os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, as ribeiras que atravessar, os bosques a cruzar e os precipícios onde possa cair, os ladrões postados para roubá-los, as casas hospitaleiras onde poderá se repousar,
Tudo isso é independente de sua pessoa. Não, tudo bem, foi resumido então. Também são todas as situações que podem ocorrer aí. Foi um resumo que a Ju fez, está explicado. Aí, entendeu? E não afeta o entendimento, né? É para ele o desconhecido, o futuro, porque sua visão não se estende além de um pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que leva a percorrer o caminho. Tirar-lhe os pontos de referência e a duração se desvanece. Ok? Boa tarde, os que chegaram depois. Deixa eu voltar aqui. Espera um minutinho. O que houve aqui? Tá. Deixa eu publicar aqui. Se houver alguma coisa que, na opinião de vocês, muda o sentido, podem acompanhar aí. Alertem. Questionem, né? Para o homem que está sobre a montanha e que segue vendo o viajante, tudo isso é o presente. Suponhamos que esse homem desça ao pé do viajante e lhe diga: a tal momento ireis encontrar qual coisa, sereis atacado e socorrido. Ele estará lhe prevendo o futuro? O futuro fica para o viajante. Para o homem da montanha, esse futuro é o presente. Tranquilo? Bom, interrompam se tiver alguma questão aí. O Justo? Satiro, eu penso naquele público que escuta, que nem tem o livro. Eu acho que é importante ser igual ao que está no livro. Quando tiver slide, ser igual. E o Kardec, ele é assim, ele quer que a gente entenda. Por isso que ele coloca várias analogias. Mas acontece, Rô, que como a gente grava, a gente não pode colocar todo o livro. Porque tem o direito da venda, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, no slide, né? Agora, se tá lendo... Eu não posso transpassar todo o livro, entendeu? Por isso que algumas passagens a gente não coloca completo a obra inteira. No slide, né? No slide, principalmente, porque como a gente compartilha o material, né? Uhum. E tem a nota que eu acho que é importante, a nota 169, 199. Ela vem da sequência? Não. É quando ele termina, né? O futuro fica para o viajante, para o homem da montanha, esse futuro é o presente. E aí tem essa notinha 199, que dá para a gente ler do livro. Ah, tá. Então, leia aí para gente. Quer que eu leia? Eu estou sem a obra aqui, leia aí. Mesmer, você está muito heterônomo, amigo. Eu estou sem eu leio. Aqui. Mesmer, diante dos fenômenos da depresciência observados em suas experiências de sonambulismo provocado, criou a figura de um homem observando de uma elevação, que poderia ver os caminhos futuros de um barco numa ribeira. Ele percebe num mesmo golpe de vista o espaço já percorrido pelo barco e aquele que ainda vai percorrer. O homem, estando pelo senso íntimo em contato com toda a natureza, encontra-se sempre colocado de modo a sentir o encadeamento das causas e dos efeitos. Compreender-se-á que ver o passado não é outra coisa do que sentir a causa pelo efeito, e que prever o futuro é sentir o efeito pela causa. Qualquer distância que possamos supor entre a primeira causa e o último efeito. No universo, tudo está presente, e que o passado e o futuro são apenas diferentes relações das partes entre si. Franz Anton Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, por Paulo Henrique de Figueiredo, quarta edição, São Paulo. Aí está o nome da editora. Allan Kardec foi magnetizador e afirmou que a relação íntima
das ciências espíritas e do magnetismo animal permite considerá-las gêmeas, sendo que uma se explica pela outra. Revista Espírita, de 1858, nota do editor. Ok. Essa nota você não tinha colocado aqui, né? Então, vamos em frente. Item 3. Deixa eu continuar lendo, então. Se sairmos do círculo do material e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos este fenômeno se produzir em uma escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para eles, o espaço e a duração desaparecem, mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua pureza. Né? Ou seja, de acordo com a sua evolução moral, né, Ju? De acordo com a nossa evolução moral, você vai ter essa extensão e penetração. Espíritos elevados, telescópio poderoso. Espíritos inferiores, visão circunscrita à imperfeição do perispírito Veda. Não, como é que é? A imperfeição do perispírito Veda, é isso mesmo? Né? Porque se meu perispírito Veda, a distância que eu consigo alcançar a percepção, né? Isso. Conforme o grau de perfeição, um espírito pode abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, porque o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos nunca se desenrolam sucessivamente ante ele, como os incidentes da rota do viajante. Ele vê simultaneamente o início e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período forem o futuro para o homem da Terra, serão para ele o presente. Então, ele poderá nos dizer com firmeza que tal coisa acontecerá a tal época. Se não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria prejudicial ao homem. Entravaria seu livre-arbítrio, paralisando-o no trabalho que deva cumprir para seu progresso. Essa noção, Ju, é muito uma noção da física moderna, né? A física moderna já mostra essas questões de relatividade do tempo, desde Einstein. De Einstein para cá, a coisa já ficou onde o tempo é relativo, né? Tem vários experimentos teóricos que mostram que o tempo é bastante relativo, que ele passa, inclusive, de maneira diferente para as pessoas em situações diferentes, de acordo com a situação. Né? Inclusive, a própria questão, né, do estudo dos astros, se você for ver a questão do tempo em Júpiter, é diferente do nosso, a gente viu um pouquinho disso lá no capítulo 6, né, da uranografia, quando ele vai trabalhar o item do espaço e tempo. Isso. Tem um que eu gosto muito, que meu filho adora, eu dei para ele aquele livro daquele físico, né, da Casca de Nós, e lá tem aquele exemplo famoso dos dois irmãos gêmeos, né? Um fica na Terra e o outro viaja numa espaçonave à velocidade da luz. Né? Então, quando essa espaçonave voltasse à Terra, o que ficou na Terra seria mais velho do que o que viajou na espaçonave. É isso mesmo. E tem também uma que eu já sofri, eu já passei por isso, quando eu fui para a China. Quando você... eu falei, será que isso acontece? E eu perdi mais ou menos uns 20 segundos, eu perdi. Quando você viaja numa direção do globo oposta, se não me engano, é a direção oposta à rotação, de avião, e você volta, você não recupera todo o tempo que você perdeu. Então, o seu relógio, a coisa mais engraçada, o seu relógio fica para trás. Na verdade, o seu relógio adianta e quem está aqui, eu fiz a experiência, falei, será que essa porcaria funciona? Se eu fizer 1 segundo, só funciona. Aí eu botei 2 relógios, marquei exatamente o mesmo tempo e deixei um relógio na minha mesa. E o outro relógio eu levei. Quando eu voltei, eu medi os 2. Tinha uma diferença de alguns segundos.
Eu falei, pô, isso é verdade. Então, eu falei pro meu filho, falei, caramba. Ou seja, a locomoção no tempo, no espaço, ela modifica a noção de tempo da gente. É que a gente não se dá conta disso, né? É impressionante isso. Então, estamos dentro das leis naturais aí, né? Porque a nossa medida de tempo, né, é relativa, ela está de acordo relativo. com a gente, né? Mas é uma medida de tempo relativa ao ambiente aqui, o lugar que a gente está na Terra. Então, a gente conta, né, o tempo de uma forma diferente. Isso. Minha avó também tinha uma experiência muito boa. Ela, sempre que ela brigava com a gente, ela jogava o sandália na gente. Aí você vê em câmera lenta a sandália chegando, já reparou isso? Mas ela não adianta disfarçar que ela sempre acertava, no alvo. Eu nunca apanhei, nem da minha avó, nem da minha mãe, nem do meu pai, então eu não tive. Isso aí. Eu tive essa experiência na minha vida, entendeu? De ver o chinelo chegando em câmera lenta. Ele nunca errava, ele sempre acertava em mim. Eu desviava, mas ele sempre pegava em mim. Mesmo em câmera lenta. Era magnetismo. Ô, Ju, mas não foi por falta de tentativa nem da tua mãe, nem da tua avó, né? Não foi o quê? Por falta de tentativa, né? Não, pior que minha mãe... eu era danada, viu? Porque meu apelido era Rosa Rebelde. Mas a minha mãe nunca levantou a mão, nem para mim, nem para minha irmã. Ela sempre sentava e conversava. Você tá falando de chinelo voar. Não, e assim... E aí atravessava o corpo fluídico dela. Mais ou menos. Não, e da minha avó desafiava o tempo e o espaço, porque não adiantava pegar o corredor, ele fazia a curva, e te pegava do lado de lá do corredor. Era australiano? Devia ser. Minha avó baiana. Ah, meu Deus do céu. Um bumerangue. Vem cá, moleque! Fazia a curva e te pegava na curva do corredor. Brincadeira, rapaz. Vamos lá. Brincadeiras à parte. O bem e o mal que o aguarda, mantendo-se desconhecidos, são para ele a prova. Ok? Se tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, a que grau de poder não haverá de se elevar no Criador, que abrange o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e certos acontecimentos devam resultar da sua cooperação, pode ser útil, em certos casos, que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de estar preparado para agir quando o momento chegar. É por isso que Deus permite sempre, com um objetivo útil, essa missão. Objetivo útil. Essa missão não pode ser dada a todos os espíritos, mas a alguns espíritos mais adiantados para exercê-la. Tais tipos de revelação são sempre espontâneos e muito raramente em resposta a um pedido direto. Essa missão pode igualmente ser confiada a certos homens da seguinte maneira: aquele a quem é confiado o encargo de revelar uma coisa oculta pode receber sobre esse fato a inspiração dos espíritos, que sabem do que se trata, e ele transmite maquinalmente, sem compreender o que faz. Seja durante o sono, seja em estado de vigília, nos êxtases da dupla visão, a alma se libera e possui um grau maior ou menor de faculdades equivalentes às do espírito livre. Se for um espírito avançado, se tiver como os profetas recebido uma especial missão com essa finalidade, nos momentos de emancipação da alma, vê por ele próprio um período mais ou menos extenso e vê como atuais os acontecimentos desse período. Pode, então, revelá-los ao mesmo instante ou
conservá-los na memória até despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a lembrança, ou só restará uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. Exemplo: Cristóvão Colombo perseguiu o alvo que não era desconhecido para seu espírito. Tranquilo? Bom, acredito que sim, né? O silêncio. Isso foi o que a gente viu no capítulo dos fluidos. Lembra que a gente viu os fenômenos da dupla vista, do êxtase? Fala, tem uma nota, né? A nota dos entes. É assim, ó, eu estou acompanhando no livro, né? Eu estou vendo as partes que não estão no slide. Mas eu fico pensando nas pessoas que só ouvem. Elas não querem ler ou ela não sabe ler, ela só ouve. Se ela for ouvir essa nossa live aqui, vai estar faltando partes. Sim, tudo bem, mas tem o seguinte, Rô, o nosso objetivo não é ler a obra para os outros. Os outros que têm o livro e leiam e estudem. Ele está tendo uma de ajuda quando vê a live. O nosso objetivo principal é fazer o estudo. As pessoas não aprendem vendo lives e vendo estudos. Elas aprendem estudando e participando. Mas, então, é mais uma coisa que ela tem de desvantagem, mas é a opção de cada um. E assim, se ela tem um livro, ela vai ler o livro. Eu entendi. Eu fico incomodado, mas tudo bem, entendi. Não, a gente não pode cuidar do... É só você ler. É só você ler o livro. Não, eu estou com o livro. Então, eu estou com o livro, eu estou acompanhando. Daí, tipo, caramba, peraí, o que ele está lendo aqui? Aí eu pego e falo, que ele passou essa parte aqui. Está meio confuso para mim, sabe? Mesmo acompanhando o livro. Mas tá bom. Não, mas então, tá bom não. Você está com alguma dúvida? Para e a gente fala. Isso não tem problema nenhum, não. Entendeu? Porque, assim, a organização que a Ju faz dos slides, por que a gente usa? Não é só uma cópia do livro. Tem hora que ela interrompe, tem hora que ela bota um conceito de Mesmer, de alguém, entendeu? Que está relacionado com aquilo. Ou volta a um capítulo anterior. É por isso que a gente tem usado os slides da Ju. Mas ela não bota a opinião dela, ela bota materiais que estão em outros lugares. E para ajudar a fazer essa relação. É como um guia para a gente. Mas não é exato mesmo. Não é exato o texto, a gente sabe disso. Agora, se você está lendo o texto, muita gente acompanha pelo texto. E você ficou em dúvida, seja lá por que for, não interessa, interrompe e a gente volta a ler, ou lê pelo livro, ou não tem problema nenhum. Isso não é grilo nenhum. O que não pode é a gente ir adiante e alguém ficar para trás. Essa é a única coisa que a gente não quer, entendeu? Se for preciso, a gente volta o quanto for necessário. Tá? Então, se ficou alguma dúvida, olha, vamos ler de novo esse pedaço, que tem um parágrafo aqui que eu queria ler. Vamos ler, sem problema. Você mesmo pode, tá bom? Então, não... Ficou com alguma dúvida aqui nesse trecho? Quer reler alguma coisa, acrescentar, ou compreendeu aqui a questão do como acontece? Não, a minha dúvida era só na didática mesmo. Porque a gente estuda com outro grupo esse daqui, a gente já está quase no final já. Tá bom. A gente já está nos tempos são chegados. Tudo bem. O dom de predição não é mais sobrenatural, repousa sobre as propriedades da alma e a lei da relação do mundo visível e do mundo invisível. Tá? Essa teoria de presciência não resolve de uma maneira absoluta todos os casos que possam apresentar a revelação do futuro, mas ele se coloca no princípio fundamental. Se não se pode tudo explicar, é pela dificuldade para o homem de se situar nesse ponto de vista extraterrestre. Para compreender as coisas espirituais, falta-nos um sentido. Tranquilo? Tá? É que eu acho interessante nessa parte é que essa questão do dom da predição repousa sobre as propriedades da alma. Ou seja, quando a gente normalmente fala sobre predição, a gente só fala com um ângulo de visão único, que é o ângulo de nós encarnados, o ângulo material, percebam isso.
Então, não se inclui a questão dessa relação entre, primeiro, da existência do mundo invisível, e depois dessa relação que existe entre os mundos. Isso afeta a percepção que a gente tem de uma predição e a própria definição do termo, né? Aí é que está o segredo de você, na minha opinião, da gente entender a questão da predição, né? Então, se fica, não, porque predizia, como é? Realmente, se você só olha para o lado material, para o mundo dos encarnados, e deixa de lado esses dois aspectos, você vai ficar com alguma coisa muito sem resposta, né? Está faltando elemento nessa história para você compreender a coisa. É por isso que é importante a gente conhecer as leis e saber como é que funciona essa relação. Vamos lá. Então, aqui, para compreender as coisas espirituais, falta-nos um sentido. Essa faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou desmaterialização do espírito. Isso significa que a espiritualidade produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, à visão do homem que está sobre a montanha. Essa comparação teve por finalidade mostrar que esses acontecimentos, para um estado no futuro, é isso mesmo? Estão no presente para outros. Para um, estando no futuro, estão no presente para outros. E podem, assim, serem preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Para desfrutar dessa percepção, o espírito não precisa ser transportado para nenhum ponto no espaço. O espírito comparado ao encarnado é como o vidente comparado ao cego. Ok? Oito. Também devemos considerar que essa percepção não se limita à extensão, mas abrange a penetração de todas as coisas. Ju, você deu um destaque aí. Você quer comentar alguma coisa? Entra aí, quando você precisar. Reiteramos uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. É a questão da penetração, é isso, Ju? É a questão do desenvolvimento, né? Porque conforme o espírito é mais desenvolvido, mais ele está desprendido da matéria, mais, né, o nível de percepção dele se amplia, de conexões que ele faz, né? Que é aquilo que o Kardec trabalhou também no Céu e Inferno, pela questão do pensamento. Abrange, não é só num lugar, né, mais circunscrito, é expansível. Perfeito. A encarnação a amortece, sem cancelá-la completamente. O encarnado possui, embora sempre em menor grau do que quando está completamente desligado. É isso que dá a certos homens um poder de penetração que os outros não têm. Uma maior acuidade da visão moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Tá vendo, Sérgio? Tá vendo como os alienígenas são? Tá vendo aí, ó? O espírito encarnado não apenas percebe, mas também preserva a memória do que viu no estado de espírito livre. E essa memória é como uma figura que reflete em seu pensamento. Durante a encarnação, o espírito vê, ainda que vagamente. No estado de liberdade, vê e compreende claramente. Aí fica mais fácil, né, de falar. Quando você vê e compreende uma coisa claramente, o princípio da visão... E quando você tem, por exemplo, um sonho, vamos colocar assim, um sonho que não é um sonho, quando você volta para o corpo, aquela impressão, aquela imagem, ela é tão forte que parece que você realmente vivenciou aquilo. Sim. É muito forte. Para mim, pelo menos na minha experiência foi assim, né? Sim. É o que a gente ouve muitas pessoas narrarem, né? Eu nunca tive essa experiência. E também tem aquela... Peraí.
Aquele exemplo da revista espírita que a gente viu, lembra que ela estava em estado de letargia, ela vê a filha, depois ela volta para o corpo, e ali Kardec explica que ela estava vivenciando o êxtase. Ah, tá. O princípio da visão não é externo a ele, mas está nele. É por isso que ele não precisa da nossa luz externa. Por causa do efeito do desenvolvimento moral, o círculo de ideias e concepções se expande. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, é purificado dos elementos densos, que alteram a delicadeza das percepções. Dessa forma, é fácil entender que a expansão de todas as faculdades resulta do progresso do espírito. Acho que essa parte aqui é bem clara, né? Ou seja, na medida que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento, a gente consegue ver além do imediato, consequências, uma série de coisas aí. Então, isso aí é um ponto que as pessoas compreendem, mas tem outros aspectos que estão ligados à evolução moral também, não é só a questão do conhecimento, é a questão do tipo de percepção que seu espírito começa a vivenciar, mesmo quando encarnado ou desencarnado. E tudo isso está nas leis da natureza, né? Nas leis divinas. Tá? Ou seja, é lei, não é um efeito especial, é uma lei sobre a qual nós vivemos. Todos nós podemos alcançar esse estado aqui, alcançaremos ou estamos alcançando de acordo com nossa evolução moral. Né? O que eu digo é você ver além do material. É quando você se desmaterializa, você começa a ver essas relações entre os dois mundos e você começa a perceber, a ter outras percepções diferenciadas. Né? Que são naturais. Não tem nada de excepcional e sobrenatural nisso. Tá? 9. É o grau de amplitude das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão não é a consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência comum não a dá. A faculdade de mudar seu ponto de vista, de tomá-lo do alto, não dá somente a solução do problema da presciência. Dá também a chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também o mais poderoso elemento de força e resignação. Porque, então, a vida terrestre fica como um ponto na imensidão. Compreende-se o pouco valor das coisas que, vistas de baixo, parecem tão importantes. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se reduzem à medida que se desenvolve o imenso e esplendoroso horizonte do futuro. Aquele que vê assim as coisas desse mundo fica muito pouco atingido pelas vicissitudes, e por isso mesmo ele é tão feliz quanto possa ser aqui na Terra. Ok? Né? Até mesmo o valor das vicissitudes que acontecem a todos, ele pode ser compreendido de forma diferente por cada espírito. Né? O que para mim é uma grande pena, um grande problema, para outro não significa nada, não significa nenhum problema. E os dois passam pela mesma situação. Né? Acho que dá para compreender isso, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vive esse tipo de situação, está num grupo e tem pessoas que ficam desesperadas, enquanto que outras pessoas acham normal que aquilo esteja acontecendo. Isso aí é fácil de compreender. A gente só tem que lembrar disso na hora que a gente vai avaliar as coisas. Né? É preciso, pois, lamentar os que concentram seus pensamentos na estreita esfera terrestre, porque experimentam com toda a sua força o impacto de todas as atribulações que, como outros tantos aguilhões, os atormentam sem cessar. Desculpe. Vamos ver a nota 201, né?
Para os espíritos imperfeitos, neste ou no outro mundo, em virtude do sofrimento moral inerente à sua condição, o tempo parece devagar, e à sua frente as eternidades se estendem, sem que possa deslumbrar um fim. Já o espírito em progresso sente-se feliz, observando o desenrolar de suas conquistas, dia a dia. Segundo essa teoria moral espírita apresentada por Allan Kardec, Deus dá aos espíritos, além da liberdade plena, a medida natural das consequências de suas leis universais e imutáveis, em virtude das escolhas, permitindo uma evolução intelectual e moral autônomas, independentemente de recompensas ou castigos contingenciais, como falsamente imaginam as doutrinas religiosas ancestrais. Tranquilo? Todo mundo entendendo. Todo mundo aí cartomante, entende tudo sobre ciência. No final, nós pediremos uma predição para cada um, viu? Prepare-se. Então, né, serão avaliados pelo Conde. O Conde irá avaliar cada uma das predições que os senhores fazem. Vamos começar lá no Nordeste, lá no Maranhão, perguntando. Né? 11. Quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. Fico imaginando assim, o espírito, logo isso vai acabar. No tempo dele, né? Que são alguns minutos. No nosso, imagina, Cone, são só 3 centenas de séculos, acabará. Né? Enquanto isso, o tempo dele são 3 segundos. Sacanagem, né? Assim é fácil. Essa previsão se lhes é fácil, a princípio, porque sua propagação é obra pessoal deles. Em segundo lugar, basta-lhe abranger um período de curta duração, e nesse período eles veem ao longo do caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Ju, essa questão aqui do segundo parágrafo, que lhe é fácil a princípio porque sua propagação é obra pessoal. É aquela história da propagação do perispírito, né? Da expansão do perispírito? Não, aqui o que eu entendo que ele está falando do triunfo, né? Do papel do espiritismo no entendimento de tudo isso. Porque aqui ele está fazendo um link com o último capítulo, que é Os Tempos São Chegados, porque aí Kardec vai falar, o espiritismo não inventou a renovação social, mas ele secunda um movimento regenerador por causa das suas ideias, da abrangência das suas ideias, do entendimento que essas ideias traz, né? Sobre Deus, sobre a alma, sobre o futuro. Porque aqui Kardec também está dando uma questionada na questão dos materialistas, né? Porque sim, tá certo. Para você poder compreender a faculdade da presciência, você precisa, primeiramente, né, ter um entendimento da alma, da individualidade que sobrevive à morte e da ligação dos 2 mundos, do mundo invisível para nós, né, do mundo material aqui nosso. E que essa faculdade, né, da presciência está relacionada de acordo com um grau de desenvolvimento dos espíritos. E aí ele coloca, né, que até quando ele fala assim, essa previsão é fácil, porque a doutrina espírita, né, vem fruto dos espíritos. Então, esse entendimento, dessa amplitude de conhecimento. Compreender o estado que está a humanidade e também ter o entendimento, né, do que ele está colocando embaixo. Que poderosos auxiliares vêm. Até na Revista Espírita tem uma mensagem muito bonita do Mesmer, que ele está falando sobre a imigração dos espíritos que estão vindo, né, na Terra para auxiliar nesse processo de desenvolvimento moral nosso. É uma mensagem que vale a pena ler, né? Ele vai falar exatamente sobre isso, porque quando ele fala os tempos são chegados, ele vai estar se referindo à mudança moral da humanidade, né? Então, o entendimento que eu faço, que eu compreendo que ele faz desse link é referente ao capítulo 15, né? É o capítulo 18, desculpa, o último.
Não, o que eu acho também interessante nessa visão, nessa compreensão ampliada que o Espiritismo traz, né, de você não ficar que nem os materialistas olhando só para o mundo material, né, mas você abranger a relação que existe com o mundo invisível, espiritual, e o próprio mundo espiritual, né, que tem qualidades, existem qualidades diferentes que acontecem quando a gente está no mundo espiritual, né, coisas diferentes. O que é interessante, que essa relação, ela realmente, é o que eu falei no início, ela é primordial para você compreender esse tipo de coisa, senão você não vai conseguir sair disso daí, né? Bom, vamos lá. Vocês estão muito silenciosos hoje. Vocês já leram, entenderam tudo, né? Estou sabendo, todo mundo estudando antes, né? Então tá bom. Em breve o Roberto irá nos palestrar sobre o assunto, em breve. 12. Os acontecimentos comuns da vida privada são, na maioria das vezes, a consequência da maneira de proceder de cada um. Você faz as cagadas, resumindo, e depois você reclama. Então, né? E essa parte aqui, ele está fazendo um link, ó, né? Porque depois ele coloca, esse será bem-sucedido segundo suas capacidades, suas habilidades, sua perseverança, sua prudência e sua energia, no qual outro fracassará por sua incapacidade, de modo que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro e que não estará jamais sujeito a uma cega fatalidade, independentemente da sua pessoa. Conhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda no caminho que haja escolhido. Segue no 13, né? Eu acho bem importante, né, essa parte que ele está falando. Que os acontecimentos comuns da vida privada são, na maioria das vezes, a consequência da maneira de proceder de cada um, da maneira que eu me procedo hoje. Porque muitas vezes a gente tem a interpretação de a questão está só no passado. Sim. Então, aí vem aquela interpretação, eu estou pagando por uma questão do passado. Não, aqui ele está falando de que os acontecimentos comuns da nossa vida, e aí a gente pode interpretar, eu não tenho sorte na vida, eu não tenho sorte na questão do amor, mas eu não estou trazendo para mim, para os meus atos. Quais habilidades, quais capacidades eu estou desenvolvendo? Não, você não está se responsabilizando pelo que está lhe acontecendo a você. Em vez de se responsabilizar, agir dessa maneira, você começa a achar justificativa no que já aconteceu no seu passado e que você está pagando por isso. Ou seja, é o famoso determinismo, né? Vai acontecer, como você fez coisa errada no passado, agora vai acontecer isso para mim. Então, isso aí é um determinismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você que está agindo errado. Você escolheu o caminho errado, vai dar no precipício. Você escolheu o caminho certo, você chega em casa. Percebe a importância daquele trechinho que ele fala da presciência, né? Que muitas vezes a gente não tem a questão da presciência, porque a gente tem que buscar pela escolha livre o entendimento do bem e do mal, da escolha dos meus atos. É bem aquele exemplo que o Paulo dá da caneta, né? Ele sabe que se eu soltar, ela vai cair. Isso. Né? Também é bem esse exemplo. Mas aí é por aí mesmo, Val. Mas, assim, as pessoas têm que compreender que existe uma lei e qual é essa lei, entendeu? E aceitar que isso é uma lei. Ou seja, se você agir no erro, na imperfeição o tempo todo, você vai atrair sofrimento em todos os sentidos. Sim. Entendeu? Quer dizer, aí quando você acha que isso aí não é bem assim, que alguém no caminho pode interferir e pode mudar esse meu futuro, e você aguarda que essa pessoa faça alguma coisa, entendeu? Como se vai acontecer o que os outros quiserem que aconteça. Não, isso não existe. Aí não acontece, e quando não acontece, você continua não aceitando a lei. Não deve ter acontecido porque lá atrás eu fiz uma cagada, entendeu? Estou pagando por ela agora. Quer dizer, cria uma nova ilusão completamente diferente que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
sabe? Isso não tem nada a ver com a lei divina, né? Ou seja, você está errando porque você fez um erro agora. Esse erro te botou no caminho errado e você escolheu ir por esse caminho. Aí você quer chegar no final do caminho que tenha uma relva gostosa com flores. Não tem, tem um precipício. A escolha foi tua, você que escolheu esse caminho. Ninguém está te impondo, ninguém te obrigou a seguir esse caminho. O que a Ju falou, é o que a gente fala o tempo todo. É a concepção do bem e do mal. Ele está onde? Ele está lá fora ou ele está aqui dentro? Aí, quando eu chego no precipício, fizeram mal para mim. Então, alguém de fora te jogou naquele caminho para você chegar no precipício. Ou foi você mesmo que escolheu o caminho e fez esse pretenso mal a você, porque você escolheu o caminho errado. São duas visões, uma tem validade, a outra é uma ilusão. Sim. Que a gente constrói, né? Eu vejo dessa maneira, né? É o que a gente fala, né? Um exemplo é o do alcoolismo. A gente vai e começa a achar gostoso, bebe, né? Vai aproveitar e acha que não vai se embriagar. De repente, você se embriaga e no outro dia você acorda com aquela tremenda dor de cabeça, né? Então, quer dizer, não foi Deus que colocou o álcool no teu caminho, né? Foi você que optou por ele. Foi você que optou por ele. Muito. Não, e assim, pior. Eu acho que tem outro aspecto que é o seguinte: eu olho para o álcool achando que o álcool é o bem. Entendeu? O álcool é o bem. Aí, no outro segundo momento, o álcool não é mais o bem, já é o mal. Mas os dois vêm de fora, percebe? Os dois vêm de fora de mim, como se eu não tivesse nada com isso. As coisas estão acontecendo comigo, né? Então... A questão do álcool é complicada, porque a gente aprende na nossa sociedade, na nossa família, que beber é bom. Todas as nossas festinhas são regadas a cervejinha, a álcool. Quando não é bom, quando aquele indivíduo começa a passar dos limites. Mas a gente também constrói e ensina para as nossas crianças que a felicidade ali permeia quando a gente está com o copinho na mão. Sim. É uma construção nossa. Não, a gente dá todo dia, em todas as reuniões familiares, essa mensagem. A gente dá essa mensagem e essa ilusão, principalmente para as crianças. A gente mesmo cria a ilusão para os outros e para a gente. Mas percebe? Né? Vamos fazer um almoço. Eu vou pegar uma cervejinha ali. Vamos fazer um churrasco. Eu vou pegar uma cervejinha. Quando que isso passa? Quando a pessoa começa a beber demais e ela perde o controle. Porque a bebida, o álcool, ele age no nosso sistema nervoso central depressor. Então, né, são várias questões que envolvem a bebida. Quando a pessoa bebe, ela ocupa um vazio ali dentro. Não, tudo bem, mas mas um ponto não dá. Mas a escolha é sempre da pessoa. As influências existem em tudo, para todos os lados. Agora, eu escolho qual é que eu vou... Não estou nem falando da influência só espiritual. Não, estou falando da influência da cultura mesmo. Então, por exemplo, eu parei de beber há 10 anos. Eu não dou nem uma latinha de presente para ninguém, porque eu acho que está errado. Entendeu? Antes disso eu bebia, mas meus filhos não bebem. E não quer dizer que eu não tenha feito isso que você fez. Olha, quem é que vai trazer a cerveja para o churrasco? Quando eu bebia, eu falava isso. Mesmo assim, meus filhos, ambos, não bebem uma gota, entendeu? Por opção deles. Então, assim, e os amigos deles bebem um monte. Então, eu acho que não é só uma mera questão da cultura de tudo. É sempre uma questão principal da escolha que cada um de nós faz. Eu não estou falando que a gente é mais evoluído ou menos evoluído, mas eu continuo botando a responsabilidade nas escolhas pessoais, individuais, vamos dizer assim, de cada um de nós, Ju. Eu acho que somos nós que escolhemos. Sei, amigo, só que a gente tem que tomar cuidado para não cair no âmbito do julgamento, porque... Não, mas eu não estou julgando ninguém. Não, eu não estou julgando ninguém. Eu não falei que você está. Mas é uma reflexão que a gente deve sempre colocar em primeiro lugar, antes mesmo de usar exemplos. Porque a dependência química, ela traz muitas dores para muitas famílias, muitas pessoas. E depois que aquele vício está instaurado, e nós temos muitos vícios que a gente instaura, seja ele na questão de uma bebida, de uma droga, ou seja um vício moral,
que às vezes né? Sim, Ju, ele é muito pior do que... Tudo que você falou tá certo, só que assim, continua sendo uma decisão individual da pessoa, o caminho que ela escolhe, no bem ou no mal, pela ilusão que ela tem. Se essa ilusão é apoiada pela sociedade, se ela é apoiada pela sociedade, a pessoa tende mais, pode ir para esse lado, mas continua sendo uma escolha da pessoa. E eu não estou julgando se a pessoa está certa ou errada. Mas aí a gente entra em várias questões que o espiritismo vai trazer, principalmente as questões psicológicas, que a gente acabou de ver. Em que estágio evolutivo esse indivíduo está? Porque cada alma é uma individualidade. Enquanto individualidade, ela é uma subjetividade. Forma dela sentir, de agir e pensar vai estar, e as escolhas que ela faz, está de acordo com o desenvolvimento. Isso. Mas eu não estou dizendo que a pessoa... Mas, Ju, não há julgamento em momento nenhum da nossa fala aqui, só há a assertividade de que o bem e o mal estão dentro de nós e nós escolhemos o caminho. Agora, se isso é bom ou ruim para a pessoa... O mal é o hábito, Satiro. O mal não está dentro da gente, o mal é o hábito. O mal é a ausência do bem, mas ele é quando você não escolhe o caminho do bem, você está indo para o mal. Quando você não reafirma... essas pessoas elas estão fazendo escolha tudo no escuro, porque elas crescem vendo os familiares bebê, aí ela cresce vendo propaganda na TV de bebê, ela cresce vendo nos filmes que todo mundo bebe, ela cresce vendo... Na sexta-feira, todo mundo trabalha e sai para beber, ela cresce, ela tá fazendo uma escolha no escuro. Mas se ela está fazendo no escuro, seria na ignorância. Aquelas pessoas que começam a ter problema de saúde, vai se esclarecer e o médico chega ao ponto de falar assim, ó, se você não parar de beber, você não vai ver seus netos crescer. Aí ela vai fazer uma escolha na luz. Mas não, eu acho que não é esse fato que dá a escolha na luz que dá, é quando a pessoa toma consciência e ela compreende a escolha que ela tem que fazer. Quando ela segue os outros pela sociedade, ela está no condicionamento. Todo mundo bebe. Lá em casa eu bebo junto. Eu estou sendo condicionado. Eu não parei para pensar o que isso pode ocasionar, olhando pelo aspecto da doutrina. Continua, aí não há decisão da pessoa, não há decisão, não há nem erro da pessoa. Apesar de fazer mal ao corpo dela. Mas o espírito não sofre nada. O espírito não faz mal. Eu beber álcool não faz mal ao espírito. Entendeu? Só faz mal ao meu corpo. Isso daí. Agora, no momento que eu tomo consciência, porque, digamos, o teu exemplo, a minha família vai ser prejudicada, e eu falo assim, vou continuar bebendo. Aí a pessoa já está consciente. E isso afeta o espírito dela, porque ela não escolheu um caminho no bem, ela escolheu um caminho diferente. Aí ela chega lá na frente... A consciência dela vai pesar mais para frente. Não é questão só de pesar, ela vai cair de cama, vai morrer, entendeu? Por algum motivo ligado ao alcoolismo. A responsabilidade é dela, só dela, de fazer isso. A sociedade ajudou ela a chegar lá? Não enfiou, a sociedade não segurou a mão dela, não botou o álcool na mão. Ela é que escolheu fazer isso. Antes ela tinha ignorância. Então, é por isso que nós não podemos julgar a pessoa. Eu não sei se a pessoa está bebendo e sabe o que está fazendo, ou se a pessoa está bebendo e não sabe o que está fazendo. Existe isso, entendeu? Aí entra a questão... Tem responsabilidade, as questões... Mas a sociedade ela é formada por nós. Tanto que a mudança social que a gente espera, ela começa por nós. Sim. E quais são os graus de conexão que a gente tem, de responsabilidade e de deveres? Porque Kardec vai trabalhar sobre isso. Quais são os nossos deveres e os nossos direitos? Então, se existe um espírito que ele está ali menos desenvolvido que eu tenho que ajudar. Eu tenho a obrigação moral de ajudar esse indivíduo a alcançar a mesma capacidade ou uma capacidade de acordo com o desenvolvimento dele, para que ele se desenvolva e faça escolhas assertivas. Perfeito. Como indivíduos que estão no mesmo nível que eu e os que estão acima de mim que vêm fazer o movimento inverso, de auxílio não para... Não é cada um por si. Sim. Não é, mas ninguém disse que não é cada um por si. Nós devemos ajudar os outros, mas continua sendo uma escolha individual. Eu posso querer ajudar alguém, como eu já quis ajudar pessoas que eram alcoólatras, que eu internei, ajudei, convenci a se internar, tudo, e a pessoa não queria, e saía. No dia seguinte, ela saía do lugar e voltava para a vida.
Lá é muito chato e eu não tenho problema alcoólico. Então, Eu bebo mas socialmente. aí você falou a palavra, a pessoa, primeiro, para ela entrar em tratamento, ela precisa reconhecer que ela é impotente perante a substância. Justamente. E a maioria não reconhece que Não. é impotente. Mas eu estou falando assim, a nossa ajuda é limitada pela opção e a escolha individual do sujeito, da pessoa, do espírito. O espírito escolhe. Se ele escolher, eu não posso obrigar ele a fazer nada. Eu não tenho outro caminho para fazer. Eu posso ajudar, eu posso insistir. Aí no dia seguinte eu voltei lá, na semana seguinte, falei, cara, tá aí você de novo, passando mal, vomitando, voltando para o hospital. Deixa eu te levar de novo lá na casa de recuperação. Você não quer ir para lá? Não, não quero. Uma semana depois, sei lá, não, Satiro, me leva, por favor, eu estou passando mal. Eu passei por isso. Eu peguei o cara, botei no carro, falei, vamos de novo, vamos tentar, vamos lá. Aí eu levei o cara, botei lá, o cara ficou 2 dias dessa vez e saiu de novo. A pé, hein? Eu tenho uma breve história para falar sobre isso. Né? A gente ajuda, Ju, mas a pessoa escolhe. É isso que eu estou dizendo. É individual a escolha. Mas, e aí entra a questão da caridade. Quando eu ajudo na intenção de que a pessoa faça aquilo que eu acho que é o melhor para ela. Não, eu ajudo naquilo, né? que eu posso orientar e que eu posso dizer para ela. Ela aceita se ela quiser. É o meu melhor que eu estou dando ali. Eu não sei se é perfeito, não sou perfeito. Eu fiz o meu melhor. Eu não sei se vocês me entendem. Isso aí não é uma construção do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele não vem pronto, né? Você que vai construir. Você que constrói. Então, e nem por isso eu vou julgar o meu amigo como ser inferior, ou um babaca, ou um cara que quer fazer mal ao mundo. Não, eu estou tentando ajudar ele. Ele está na situação que ele vive. Exatamente. Né? É esse ponto aí. Ele vê. Agora, eu vou tentar ajudar. Agora, a escolha é sempre individual. Ela é influenciada pela sociedade e cultura? Com certeza. Todos nós somos. Entendeu? E se alguém ajudar, eu saio mais rápido daquilo? Eu acredito que sim. Quanto mais pessoas ajudarem a explicar para que a pessoa obtenha o entendimento do que ela está fazendo, existe aquele ajuda ela. Agora, ninguém consegue ensinar os outros. Ninguém ensina os outros, entende? É a boa vontade. Se a pessoa tiver vontade de sair, sai. Se não tiver, você vai levar 500 vezes e ele mas no momento dele se enxergar, ele não vai modificar. Não vai. Não vai. Não, enquanto ele não... É aquela coisa, é o conhecimento, boa vontade, né? É o desenvolvimento espiritual. Se não está... Isso. Voltamos lá. Voltamos na obra. Eu tive só tem que tomar... Só tem que tomar esses cuidados que a Jo ajudou a gente a pensar aqui. Você tem que saber que o bem não é feito de fora também. Ou seja, você não vai conseguir obrigar a pessoa e ela se evoluir. Ela evolui por opção própria, pela escolha própria, pelo livre-arbítrio que ela adquire e daí pelas escolhas no bem que ela passa a fazer. Porque livre-arbítrio não significa fazer escolha no bem, né? Cuidado. Livre-arbítrio significa que eu posso fazer escolhas. Se ela no bem ou no mal, faz parte da minha evolução. Sou eu que vou escolher. E o livre-arbítrio, ele começa com a inteligência racional. Isso. E aí a inteligência racional a gente vai compreender no sentido de compreensão. Quando o indivíduo compreende aquela situação, aquele fato, aquelas circunstâncias que ele está vivendo. Senão é instinto ainda, é emoção. Mas aí ele já está evoluído, não é, minha boa psicóloga? Não, mas aí a evolução, meu tio... Quando ele tem a compreensão, ele já tem algum entendimento de alguma coisa. Ele já está no caminho já diferente do meu. Tem vontade, mas a força é maior, a força psicológica é maior para poder beber. A gente tem, no corpo físico, a gente tem limitações, entendeu? De vários tipos, inclusive essa. A gente tem dificuldade de se descondicionar, na verdade. A gente tem aprendido isso de condicionamento e descondicionamento. É isso aí. Por exemplo, o Vinícius de Moraes e o Toquinho. O Toquinho estava falando que, às vezes, o Vinícius ligava para ele e falava para ele assim, pô, Toquinho, vem me buscar aqui na clínica, porque o Vinícius fazia tratamento, ele se via como alcoólatra. Aí o Toquinho ia lá buscar
buscava ele, eles faziam um show ou ia para algum lugar, e depois o Toquinho deixava ele novamente na clínica. Então, você vê, Vinícius de Moraes, ele tem a luz do conhecimento para fazer escolha. Ele estava com dificuldade de se descondicionar do uso do álcool, porque a gente está encarnado. O nosso corpo, ele acabou que viciou ali no álcool. Então, eu estou com a minha razão? Eu estou. A minha razão sou eu, espírito, mas eu estou num corpo, que eu e o corpo estamos condicionados, Isso. e o corpo, ele se vicia. Então, ele estava na luz fazendo escolha. Mas a evolução moral é exatamente isso. isso. E às vezes saía e ele fazia uso do álcool. Mas é isso mesmo. Ele voltava para se tratar. Então, a nossa dificuldade é no descondicionar, né? A gente está usando exemplo aqui de álcool, mas a gente pode pegar outros exemplos morais também nossos, né? Mas assim... A dificuldade da gente se descondicionar. Isso. Quando a neurociência vai estudar a dependência, ela vai estudar exatamente que a parte do poder de tomada de decisão, quando a pessoa tem a questão do alcoolismo, no momento em que ela está vivenciando a fissura, o córtex frontal para de atuar. Né? Então, a gente tem que primeiro poder compreender o que biologicamente acontece com essa pessoa, o que psicologicamente acontece com essa pessoa. Mas a gente precisa... E ainda assim, a gente não é refém do corpo, porque a gente tem a vontade. Então, a gente não é, mas para ele poder... Naquele momento, a barreira é maior. Identificar os gatilhos, ele poder compreender o processo químico-biológico dele, é todo um processo. Então, porque a questão da bebida, as pessoas levam muito por uma questão moral. Ele bebe porque se envergonha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente deve primeiro compreender os processos fisiológicos, biológicos, porque ele está no corpo. Sim. As questões psicológicas dele, que só pertencem a ele, né? E a questão do processo evolutivo dele. Evolutivo. Tudo bem. Mas é sempre uma dificuldade moral, né, Juliana, que leva a pessoa ao alcoolismo. É sempre uma dificuldade moral. Ô, Ju, eu acho que... Aí é que a gente tem que pensar, moral não no sentido de, essa pessoa é sem vergonha. Porque não é nesse sentido. Mas ninguém falou. No sentido de que... Eu poderia falar psicológico também. É sempre uma questão psicológica. Então, não, aqui, Ju, ninguém está avaliando, mas ninguém está avaliando a pessoa que é alcoólatra como sendo um sem vergonha, um covarde ou nada parecido. Não, eu não falei aquilo, falando... mas fora, amigo, essa é a fala da maioria. Bom, tudo bem. Né? A fala, ela é direcionada para esse caminho. Poxa, eu já falei, eu já expliquei para ele me prometeu, e porque ele faz. Então, precisa, né, já é uma pessoa que vive à margem. É mentiroso, no mínimo ele é um grande mentiroso, no mínimo. Então, aí é o que eu estou falando, não é uma questão de caráter, a gente, né, quando a gente pensa na questão moral, a gente vai pensar nas faculdades da alma, razão, vontade, né, imaginação. Não, o que a gente tem que compreender, eu acho, pegando a fala da Rô... Caráter da personalidade dele, Ju? Personalidade em que sentido? Porque se não é uma falha moral, seria uma falha do caráter? E esse exemplo que você falou... Não, é um estágio de evolução. É um estágio... É um estágio de evolução, não é uma falha da pessoa. É isso que a Ju está falando. Não é uma questão... Ela tem dificuldade ali. Precisa ver o que é a personalidade, Rô. Como é que a gente entende essa personalidade? Não é isso. É a limitação do espírito ainda. Esse espírito ele ainda não está livre para poder se livrar desse vício, ainda está condicionado assim com os... Eu acho que o vício não tem a ver com o espírito, não. Então, e a gente não o vício é alcoólico que a gente está falando, no caso. A gente não tem como fazer uma inferência se ele desenvolveu esse hábito nessa vida. E a gente não pode fazer essa inferência. Não, a gente não pode julgar em hipótese alguma. Ele vai estar viciado no álcool? Não, é a personalidade dele. Não é o espírito que está viciado no álcool, a gente faz uso do álcool ou de qualquer outra. Tem pessoas que
que está num grau de ansiedade que só passa se ela comer muita coisa cheia de açúcar. E a gente sabe que açúcar é viciante. Mas é a mesma lógica do álcool. Então, é uma questão psicológica dela, da personalidade ali, moral. Eu acabo que uno as três coisas, né? É algo que ela tem ali mal resolvido, é algo que ela não conversa, ela não fala, ela fica achando, alguma coisa nesse sentido. Aí ela quer uma válvula de escape, aí ela escapa para uma coisa ou para outra. Ou ela não aceita o jeito que o ser humano é, a sociedade. Mas tudo isso que você está falando que é psicológico, tá? Mas você acabou de falar eu não sei, achei uma contradição. Tudo não isso que você falou. Não é o espírito, não, que está viciado no álcool. Pois é, tipo, olha... ele era viciado no álcool na outra vida, daí nessa ele tem dificuldade. Não nesse sentido. Não nesse sentido. Mas ele pode escolher a mesma válvula de escape em diferentes vidas, em vidas consecutivas. É a escolha dele. Já que é fácil, agora, o motivo que faz ele aprender a beber é facinho. O motivo que ele faz, sendo consciente por livre-arbítrio ou inconsciente por condicionamento, é o mesmo motivo do espírito, e não o motivo do corpo. Se não é o espírito, é o corpo. É o teu corpo que diz quem você é, ou é o espírito que tem a inteligência e conduz a gente? Então, é um espírito. Não é? Se isso se repete em outra vida, é porque isso vai com o espírito. O corpo fica. Eu acho que são as dificuldades. O corpo nessa vida é uma limitação. Não, o corpo nessa vida ele é um limitante que eu tenho. É um refúgio. Não, ele não é refúgio, é um limitante. É uma maneira de fugir ou então uma maneira de... Não, o corpo impõe limites ao espírito, isso a gente sabe, entendeu? Então, a minha personalidade, seja o meu espírito, na personalidade que vive, ele não interessa qual seja a personalidade. Uma maneira de anestesiar algo. Como anestesiar? Eu digo assim, não é o espírito que está viciado no álcool. Não, mas vê bem, o álcool... A personalidade tem que pensar a personalidade faz uso do álcool ali, porque ali da tem onde que vem essa questão que faça com que eu... Porque isso. O que vencer não é só... Não é uma questão do viciado ao álcool. Não é uma questão... Por isso que a gente não faz inferência, porque pode ser uma questão psicológica que ele precisa olhar, que ele precisa trabalhar, e aí tudo é um conjunto, porque o corpo é um instrumento do desenvolvimento do espírito. A gente, né, tá no corpo, precisa se desenvolver. E aí é por isso que eu estou falando, se a gente pensar na questão moral, são várias coisas que a gente tem que pensar. Qual é o grau de desenvolvimento desse espírito, tanto da questão da sua inteligência racional, no sentido dele compreender, e ali eu estou falando compreender no sentido de quando ele faz escolhas conscientes, né? Esse é o uso racional do livre-arbítrio, quando eu tenho plena consciência e eu escolho. Exatamente. Né? Então, esse é um desenvolvimento... Uma pessoa sob efeito de droga, ela está fazendo uso racional do livre-arbítrio dela para fazer uma escolha? Então, a gente não pode fazer essa inferência, porque... Não dá, é isso que não dá para dizer. Eu não posso fazer uma inferência sobre a subjetividade alheia, porque eu caio no âmbito do julgamento. O que eu posso buscar compreender no âmbito de um conceito, né? Trazendo para o entendimento espírita, a gente pensar, né? A alma, ela tem que faculdades, que habilidades, que capacidades ela já desenvolveu, qual é o grau de desenvolvimento da inteligência racional dela, no sentido de compreender e escolher. Porque eu tenho a inteligência racional, não é assim, eu penso, eu olho o objeto, eu sei que o objeto é esse. É no sentido racional de eu compreender as leis que regem a alma. Senão você está julgando. E usar esse entendimento nas minhas habilidades, nas minhas capacidades, na minha forma de relacionar com os outros. Porque é esse entendimento que faz nascer em mim toda essa questão psicológica, emocional, os sentimentos que mudam, a mudança do hábito. É por isso que a gente fala, né? Na família, a gente sempre tem aquele que é um pouco mais rebelde, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa pegar na mão, porque a gente não sabe qual que é o grau de desenvolvimento espiritual dele.
Não, o que a Ju está tentando dizer, eu compreendi agora que ela chamou a atenção lá do começo, é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você ajudar a praticar a caridade, tentar ajudar o outro. Tudo bem, depende, aí eu frisei muito isso, depende sempre vai depender do outro fazer o que ele quiser com a vida dele, ponto final, tá? Tudo bem, essa parte, mas a Ju está indo além, está dizendo o seguinte: olha, nessas situações tem que tomar cuidado, porque a gente é muito fácil cair no julgamento e você começar a achar que o cara é bom e o cara é mau. E isso não cabe a ninguém fazer. E aí ela está exemplificando no sentido que existem barreiras, existem evoluções, existem capacidades em cada um de nós que só nós sabemos quais são as nossas dificuldades e as nossas digamos, facilidades, as nossas evoluções, onde a gente é melhor. E às vezes eu não tenho essa evolução, eu estou no condicionamento ainda, e você não sabe disso, só quem sabe, e nem eu sei ainda disso. Então não dá para ninguém tirar. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. E essa é uma situação que eu usei como exemplo, que a gente usou como exemplo aqui do alcoolismo, a Val trouxe, a gente está usando, que é muito clássica das pessoas fazerem um julgamento. Então, por isso que eu entendi isso, Ju, que você quis dizer. Cuidado para não cair no erro e de achar que você não vou julgar porque a pessoa é fraca, porque a pessoa é covarde, porque a pessoa é mentirosa, porque pelos atos que ela faz. Existem situações de evolução. O corpo é um limitante, só que é um limitante que porque ele limita a todos de maneiras muito próximas, entendeu? Não exatas, mas muito próximas. Algumas pessoas não são alcoólatras, outras são alcoólatras. Então, mas se a pessoa é competente ou incompetente porque ela é alcoólatra ou não é alcoólatra, isso não quer dizer nada, entendeu? Isso aí não quer dizer que o grau de evolução dela é maior ou menor. Você não pode julgar isso. Você não tem como julgar e qualificar ninguém, nenhum espírito, porque você não é ele. É isso que ela está lembrando. Me corrija se eu estiver errado, Ju. Agora, acho que eu compreendi isso daí, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de saber essas limitações do corpo, elas existem, elas colocam barreiras para o espírito, mas tem muito espírito... Por isso que eu falei que é da personalidade. Então, porque se a gente pensar na própria questão psicológica, o que o espiritualismo vai separar? Vida animal, vida humana, dor, prazer. Então, as questões relacionadas ao corpo é normal, a gente tem a questão da dor, do prazer, e isso tudo é fisiológico. E aí a gente está num processo, que Kardec vai falar, que a gente está no processo de gestação do período da moralidade. Espera que eu já venho. Né? Então, todo esse processo de gestação não é um processo rápido. Se para a gente ter consciência de si mesmo, a gente demora de 100 a 1000 vidas, consciência de si. O que foi? A tia já leva. Desculpa, gente. Não tem aí, meu amor, a tia já leva. Então, a gente vai pensar em todo esse processo individual de cada um. E aí, a questão, né, da dependência, como qualquer outra questão, a gente sempre tem que levar para a questão da individualidade, da subjetividade daquele ser e entender tudo isso num complexo conjunto que é ser uma alma, uma individualidade. E tomar cuidado, porque muitas vezes é associado à questão da dependência com a questão do caráter da pessoa. E aí a gente perpassa por uma questão que é fundamental à compreensão do espiritismo, a dualidade. Aquela ideia de dualidade, aquele indivíduo é mau e aquele indivíduo é bom. E não existe isso, gente. Não existe isso. Tem situações e circunstâncias que eu talvez faça uma escolha má, ou uma escolha que a gente, né, pode falar, uma escolha que não é assertiva. Mas eu não sou mal, mas também não sou boa, porque eu não sou espírito puro. Eu vou perpassar as minhas escolhas pelo entendimento do bem e do mal, e não colocar as pessoas, porque a gente faz isso, a gente põe na dualidade. E Kardec vem exatamente falar sobre essa dualidade no capítulo Bem e Mal. Ah, aquele lá fez tal coisa, para mim ele é mal, ele não serve mais para ser meu amigo.
Então, esse é um ponto fundamental que a gente tem que tomar cuidado na doutrina espírita, o bem e o mal. Ah, aquele lá é bom, aquele lá é o bonzinho. É o mal e aquele lá é o bom. E aí a gente passa isso pelas relações. Ah, aquele meu filho é o bonzinho, aquele lá nem tanto. Percebe como vai para essa questão de dualidade? O bem e o mal aqui entre nós é relativo, porque eu posso achar que a pessoa me fez mal hoje e daqui uns anos eu falo, caramba, ela me fez um bem tremendo. Mas esse item 12, Juliana, esse item 12 aqui, o Kardec ele fala, deixa eu pegar aqui uma parte, jamais sujeita a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa, conhecendo o caráter de um indivíduo. Pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda no caminho que haja escolhido. Então, assim, no caso da predição, né? A gente, essa mania nossa de julgar, a gente olhar para a pessoa, a querer analisar o caráter dela e falar assim, isso daí não vai dar boa coisa. Ou mas então, não é julgamento. Aquele ali vai dar você está olhando, você isso não é julgamento pela atitude que ele está fazendo no presente. Isso não quer dizer que ele não possa mudar. Aí fala, se você olha para o seu filho e você vê que ele vai fazer uma coisa errada, você não sabe? É a presciência, gente. Tipo, você olha para o seu filho, você já passou por essa experiência, você fala, vai dar ruim. Mas o que você faz? Você vai fazer um movimento na frente dele e falar, não, filho, não faça. Ou você vai deixar ele descobrir por ele mesmo? É o exemplo. Isso não é julgamento, isso aí não é julgamento. Isso não é julgamento, né? Isso aí você não está julgando a pessoa. É o exemplo que toda mãe fala, né? Vai sair, leva a blusa. Vai esfriar. É a presciência da mãe. Não leva, se ferra de madrugada. Então, é bem isso aí. Não, mas eu falo para minha mãe assim, mãe, mas eu só vou no playground, é coberto. Pois é. Mas por quê? Você não passou um dia que você saiu sem blusa e não passou um frio lascado? E aí não, é bem pior. É bem pior, é bem pior. Eu assumo assim, a gente compreende que fica fácil você lembrar. Eu já passei de situação onde a pessoa fala, cuidado com essa pessoa. E olha, quer dizer, aí existe um saber, um conhecimento, talvez uma intuição, o que, assim, ela acertou. Tipo assim, devia mesmo ter tomado mais cuidado com aquela pessoa, entendeu? Porque não aconteceu uma coisa boa no relacionamento com aquela pessoa. E aí você começa... Mas não é com todo mundo, entendeu? Não quer dizer que... Então, mas você percebe como... Ó, vamos pensar. Quando eu falo assim, ó, por exemplo, filho, esse amigo aí seu é todo torto. Ele não é um amigo bom para você, ele é mau. Se eu identifico nessa pessoa características que não são legais, o que eu tenho, né, o dever de fazer? Vem cá, vamos conversar. Você já reparou que em determinadas situações você tem esse comportamento? E esse comportamento está te gerando consequências. As pessoas estão se afastando, você vai, né, se sentir sozinho, porque você não está tendo uma atitude ideal, uma atitude bacana. Mas aí o que eu faço? Se afasta, deixa ele que se lasque sozinho. Ah, mas Juliana, você está vendo que você está trazendo uma coisa que a sociedade tem que começar a fazer esse movimento para ter essa mudança. Porque lá atrás... Tem 13 aqui que o Kardec coloca. Lá atrás, né, os nossos avós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós, sempre falaram isso. Não anda porque a pessoa não presta. Então, Val, mas o espiritismo não é uma desconstrução de tudo isso, porque aquilo que a minha mãe falava, eu tenho que trazer para o meu consciente e ver se isso faz sentido hoje para mim. É bem isso. Se não faz sentido, são crenças inúteis, né? Até lá no grupo de sexta eu brinco. Gente, quem aqui não tem uma superstição? É bem e aí o pessoal fala, puxa, eu não passo embaixo de escada até hoje, porque alguém morre. Gente, percebe? E aquilo é tão automático que você não traz para o consciente e usa o que? A lógica. A lógica.
Gente, eu posso passar embaixo da escada, que não existe fatalidade, não é porque eu passei embaixo da escada que algo ruim vai acontecer. Mas às vezes aquilo foi tão forte dentro de mim, e aí é um trabalho meu de tomar a consciência, compreender isso e falar, não, isso não faz mais sentido para mim. Eu não quero agir dessa forma. E aí eu estou escolhendo. E aí não perpassa nem por uma questão de bem ou mal. Perpassa por uma questão que faça sentido para mim. Percebe? E é esse entendimento que o Espiritismo vai trazer amplamente. Porque, né, se aquele indivíduo ele está agindo no mal, e eu compreendo o mal, é meu dever ajudar ele a chegar nessa compreensão também. E como que ele chega? Desenvolvendo as capacidades dele, as habilidades dele, tendo oportunidade de fazer diferente, porque se Deus dá para nós, a todo desencarne, a oportunidade de reencarnar, para que a gente possa aprender e se melhorar e se desenvolver, por que eu não dou essa oportunidade para o outro? Porque quando a gente lê o último capítulo da Gênese, Kardec vai trazer essa reflexão, né? O Espiritismo vem trazer o entendimento de Deus, da alma e do futuro. Mateus. Deus, dentro dos seus atributos, da sua providência. A alma, como uma individualidade que sobrevive a alma dentro do seu processo evolutivo. E a questão do futuro. O que é o futuro da alma? É um lugar circunscrito? É um sofrimento eterno? É um castigo divino? Não, o sofrimento é inerente à sua imperfeição. E aí você vai compreender e aumentar ainda para a questão das relações. As relações não estão no meu âmbito familiar. Estão no social com todos. Sim. É aí que a gente fala que os mundos felizes são justamente a pessoa viver e não ter essas cobranças, né? Não encarar essas... Não, então, voltando... Percebe, Val, quando a mãe fala assim, não anda com aquele amiguinho, o que eu faço? Ai, é verdade, eu tenho medo que alguma coisa ruim aconteça comigo e eu me afasto. E aí eu tô agindo pelo quê? Pelo condicionamento, porque eu não parei para refletir mais por que ele é mal. Não, e assim, voltando ao item aqui do 12, né? Os acontecimentos comuns da vida privada são, na maioria das vezes, a consequência da maneira de proceder de cada um. Ou seja, somente nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Sim. Você não gostou? Foi você que fez. Você gostou? Foi você que fez. Entendeu? Não foi ninguém que fez isso para você, foi você que fez. E aí perpassa por toda essa discussão que a gente fez, e aí me permitam uma percepção minha, eu acho que a questão do bem e do mal tem que ser muito bem compreendida, aquele capítulo tem que ser lido e relido. Para mim, hoje, é o melhor capítulo de Kardec que existe em todas as obras, por enquanto, é o bem e o mal. Porque ele perpassa tudo que a gente está falando o tempo todo. Ou seja, ele é a percepção principal que a gente tem no mundo. A gente tem que compreender esse diacho de bem e mal. Como é que ele acontece, o que ele é, quem... Sabe? Onde é que está a responsabilidade do bem e do mal? Para a gente, tá em nós mesmos. O que me acontece é meu, o que te acontece é teu. É tua responsabilidade, é minha responsabilidade. Eu não sou responsável pelo que você faz para você, de bem e de mal. Então, eu não tenho como lhe ocasionar o mal. Eu acho que essa é uma coisa que tem 1000 repercussões, como a gente discutiu aqui agora. Entendeu? E é muito fácil. Item 12 e 13, acho que é o melhor desse começo aqui das pré-edições segundo o Espiritismo. O 12 então, vamos ler o 13. Vamos ler o 13 fala agora. Bastante. Então, vamos ler o 13 agora para a gente evoluir um pouquinho. 13. Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência. Regrado significa a questão das leis, percebem? São as leis divinas que regram, né, isso daí. Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, ele mesmo, estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele incumbido de executar uma missão falhar, um outro dela se encarregará. Né? O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado,
e voluntariamente aceito. Quer dizer, as tarefas não são atribuídas a alguém de forma involuntária. A pessoa escolhe aquela tarefa para fazer. Nós mesmos escolhemos o que queremos fazer. Seja isso um desafio ou seja isso uma ajuda que eu vá dar. Não interessa. Não existe nada que é imposto por alguém. Que é mais um... Aí está o bem. Isso é o bem. Não, aí é mais que o bem só. Aí é uma questão também da gente parar... Cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Justo. Não, pois é, mas o bem não é... Essa não é a melhor definição do bem. Essa é a definição da responsabilidade de você saber que ninguém, em lugar nenhum, em momento algum, de forma alguma, lhe impõe nada. Você é que passa por aquilo. Você, obviamente, que você pode passar por aquilo sem saber que está passando. Você não tem livre-arbítrio naquele aspecto. Tudo bem. Você está condicionado ainda. Nós estamos adquirindo esse livre-arbítrio. Ele fala aqui, né? Devido à sua negligência ou à sua má vontade. Negligência é tipo, eu não sei. Você sabe tal coisa? Não sei. Também nem quero saber. E má vontade é quando você sabe, mas não tem tanta vontade. Má vontade é quando você não quer saber. Agora eu não quero fazer. É isso. Não, negligência é pouco caso, do tipo assim, olha para o lado de cá, e você não olha. Faz pouco caso e vai em frente. Negligência é quando você sabe que você tem o estudo da Gênese e não vem no estudo. Eu vou dar um exemplo de inteligência para vocês. Né? Vinha uma loura no carro rosa, linda e formosa, ouvindo música, mas a uma velocidade alta. Aí, da rua, um rapaz, obviamente, muito educado, de boa pessoa, vira para ela assim, vaca! Aí ela olha para o lado e fala assim, pô, vaca é você, sua mãe, pum, e bate numa vaca, entendeu? Aí, que estava logo à frente. Então, o rapaz só queria avisar que tinha uma vaca na frente. Ele não chamou a mulher de vaca. Aqui eu não entendi o porquê da luta. Então, foi péssimo o seu exemplo. Vaca! Não é a loura que é uma vaca, é Titi uma vaca na frente. Ela só quis avisar o rapaz. O Tatil devia ser dos alunos da turma do fundão, hein? Que coisa, todo mundo concentrado aqui, sai com a piadinha no meio do... Mas é bom para vocês pensarem, entendeu? A interpretação das coisas faz diferença. Então, vamos lá. Olha o julgamento aí, loira e mulher. Né? Meu Deus do céu. Fazer piada sem ser assim não tem jeito. Piada politicamente correta, Val, desculpe, não existe. Aí não... Olha o julgamento aí, ó. Vai voltar de novo. Não, eu já estou aqui, não preciso voltar. Vou te apelidar de Gabriel. Gabriel, por quê? A próxima você casa Gabriel Pensador. Ele é ótimo. Vamos lá. Satiro, será que dava para resumir assim que as predições, conforme o Espiritismo, seria: você pode ter predição de algo, né, de um indivíduo ou de uma coletividade, segundo a segunda vista, né, que é a visão do espírito, ou desse item aqui do 12, né? Eu acho que ajuda o exemplo. Conhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predizer a sorte que o aguarda no caminho que haja escolhido. Ou então daquele sujeito que está lá em cima da montanha e ele está vendo, antes de você. Deixa eu tentar... Então, mas ele está ampliando isso na questão espírita, do próprio desenvolvimento nosso. Porque os espíritos conseguem se aperceber do processo evolutivo que nós estamos. Isso. Lê o 14. Né? Lê o 14. Então vamos ler o 14. Não, vai pelo 13 e depois a gente chega no 14. É como se fosse assim, predição não é adivinhação. Não é, eu acho, não é adivinhação. É uma visão do presente para os espíritos, tem que se entender isso, ou seja, o espírito está vendo o presente, mas é também uma questão de lógica, de raciocínio. Para nós é o futuro. De possibilidades, entendeu? Do que pode acontecer. Uma predição é uma possibilidade, vamos dizer assim.
Porque as escolhas que não podem ser determinadas... E não está numa cega fatalidade. Não está, mesmo sendo... Não, porque uma adivinhação... Mesmo sendo o cara na montanha, mesmo sendo... vou analisar o caráter dele, não está na fatalidade. Tudo pode acontecer. Porque então, assim, quando você bota uma adivinhação é algo que vem do nada, não vem de raciocínio, de inteligência, vem de um instinto. Não é exatamente isso. Existe um conhecimento aplicado ali, existe uma visão do presente que pode estar existindo por parte de um espírito, por exemplo, mais evoluído, tá? E não pode ficar no campo do miraculoso. Não é miraculoso. Ele está trazendo um entendimento da Pro lei para a raciocínio. gente poder entender o fenômeno. Mas vamos ler o 13 e o 14, que é onde ele vai concluir, para a gente conseguir concluir hoje. Vamos lá? No 13 e no 14 ele conclui. Eu vou ler o 13 de novo por causa da Juliana, que ela não leu. Não, você não chegou a ler o 13. Li sim, você não estava aí. Não, senhor. Eu li o 13. Eu estou de câmera fechada. Eu vou voltar a gravação para você. Vou ler de novo. Fechado, mas é porque o Dudu tá pegando as coisas aqui, mas eu tô aqui. Eu li o 13. Vamos ler de novo. Os acontecimentos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regrados pela providência. Os homens contribuem para a sua execução, mas ninguém é indispensável, pois, do contrário, Deus, ele mesmo, estaria à mercê de suas criaturas. Se aquele incumbido de executar uma missão falhar, o outro dela se encarregará. O homem está sempre livre para cumprir o que lhe foi confiado e voluntariamente aceito. Aí nós começamos a discutir, você chegou e a gente já tinha lido. Sua perdida. Era uma perdida. É loura e perdida. Pior, não existe nada no mundo pior, né, Conde? É loura e perdida, pelo amor de Deus. Não. Olha, eu não vou levantar as coisas, mas eu soube de um acidente com um poste em Florianópolis. Entendeu? Não é bom não citar essas coisas. Eu não sei se gritaram, olha o poste, olha, isso eu não sei. Vamos. Quer comentar alguma coisa mais aqui? Nesse aqui a gente tinha lido, Jô. Aí estava falando sobre isso aqui. Vamos lá. Tá. Não, pode seguir. No 14. O resultado final de acontecimento pode, pois, ser certo, já que está nos desígnios de Deus. Mas, como frequentemente os detalhes e o modo de execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, os caminhos e os meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos alertar sobre o conjunto. Se for útil, que sejamos prevenidos. Mas, para precisar o lugar e a data, eles deveriam conhecer previamente a decisão que tal ou qual o indivíduo tomará. Ora, se essa decisão não está ainda em seu pensamento, ele pode acelerar ou retardar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo que convirja para o mesmo resultado. E aí? Tudo que nós falamos sobre o alcoolismo. Me ocorreu uma analogia que para a gente procurar diferenciar bem a questão da adivinhação e da presciência, seria assim, ó, a presciência é como se tu pegasse peças de um quebra-cabeça que não se encaixam e, através daquelas informações, conseguir deduzir qual seria o desenho final. Entendeu? Então, a presciência é mais ou menos isso. A gente pega informações que nós temos como espírito pelos diferentes sentidos que a nossa alma tem encarnada e deduz uma consequência, uma conclusão que pode, como apareceu aí nos exemplos, dizer respeito a uma pessoa ou um acontecimento, e a partir daquilo começa a trabalhar. É muito difícil lidar com isso, né? Porque nem nós, nem a pessoa que está prevendo, digamos assim, tem certeza do que ela tem na mão, da amplitude, porque como encarnados, e sobretudo no estado de vigília, nós não temos pleno conhecimento da situação. Eu vou jogar um pouquinho mais de sal, de pimenta nessa brincadeira. Percebem? Eu não sei, eu percebo da seguinte maneira também, né? Dentro do que você falou.
quando a gente preenche os espaços com que a gente sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com a história do julgamento, porque se você preencher usando o julgamento, a sua precisão na escolha das peças com certeza vai ser muito menor. Quer dizer, a sua confiança pode ser grande, que você está julgando certo, mas simplesmente pelo fato de você julgar, você já está pisando em areia movediça. Você já está entrando onde você não deveria estar entrando, porque você não tem como saber se aquilo é certo ou errado. Entendeu? Para a pessoa. Ou a questão é não tentar justificar uma sensação ou um sentimento que é do espírito com coisas do corpo, entendeu? Que é o que a gente tenta fazer o tempo todo. Isso, é bem eu estou sentindo que determinada pessoa não é uma boa companhia, vamos dizer assim. Aí eu vou tentar entender por que eu estou sentindo isso, eu já entro no julgamento. Então Justamente, é isso, então, justamente. Mas o que a gente pode pensar aqui, que uma questão que é importante, para a gente não perder esse raciocínio, é a questão das mensagens, de previsões, de predições de espíritos, principalmente com datas limites, datas determinadas. Calma, aquela data limite do Chico não é verdade? Daí eu não sei nem o que está escrito na data de limite, quem dirá saber se é verdade. Então, aqui, se a gente pegar o que ele está falando aqui, né? Que os detalhes, o modo de execução são subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio nosso, daqui, né? Agora, o que é determinado? O que é providencial? A lei. É isso aí. A gente, independente da minha vontade ou não, a lei, ela está aí, e ela vai gerar uma consequência. E a lei de progresso é uma delas. Né, Juliana? Então, e por mais que existam espíritos que queiram, né, retardar os refratários, retardar o progresso da humanidade, esse progresso vai acontecer. Como que os espíritos afirmam isso? É tudo que a gente viu, que a gente está vendo, né, nesse capítulo. Mas quem são os espíritos? Não somos nós, os encarnados, que temos o livre-arbítrio, né, o desenvolvimento das capacidades, das habilidades. Então, eles sabem o progresso moral que a gente está de acordo com o nosso desenvolvimento, das nossas ações. E sabem do que nós somos capazes de fazer ou não. Satiro, volta um pouco lá na data de limite. O que tem? Não está isso lá. Sobre a cabeça do Satiro. Não, Satiro, eu queria falar... Não, Data Limite é um livro que foi escrito sobre a história da data limite do Chico, etc. Eu tive a oportunidade de avaliar, na época que eu trabalhava na federação aqui, junto com o pessoal que é livreiro aqui Eles me pediram, foi um dos que avaliar, inclusive o vídeo. Eu tenho até o vídeo e o livro. E são coisas que não tem nada a ver, entendeu? Tem absolutamente nada a ver. Limite para acabar o mundo? Não, mas se você botar data limite Chico, você vai achar um monte de coisa no YouTube falando sobre isso. Para começar uma transformação. Transformação do mundo. Aí tinha se a data limite... Se a civilização, se o homem não chegasse nesse estágio, ele seria condenado a não sei o quê e pagaria, senão ele vai evoluir. Né? Tem um monte de papo assim, não tem nada a ver. É o que os cientistas estão falando hoje. O planeta Terra está quase que falido, ele está no final de vida. Quer dizer, nós, como espíritos, sabemos que não, que existe toda uma transformação aí. Não, assim, é o que a gente acabou de falar. Você está tentando fazer uma análise com dados, o exemplo da Franciele. Você tem um quebra-cabeça com 1000 peças, você tem 4 e quer fazer uma análise daquilo, das outras 996 peças que faltam. Tem muita coisa que falta, entendeu? Dá para você trazer dados científicos que apoiam e dados científicos que vão contra essas percepções. Nós não temos um entendimento completo. Agora, você aceitar que o entendimento parcial de um pedaço é a verdade e aquilo determina para onde a gente está indo, que seria o fim do mundo, a destruição do mundo, é forçação de barra, entendeu? No mínimo. Isso de forma genérica. Não estou
julgando nem A nem B. Eu estou dizendo assim, o homem faz muito isso. Isso não é uma predição, nem científica, entendeu? Nem científica. Tem dados que apoiam o oposto daquilo. Então, cuidado. E no caso do Chico, que eu brinquei, é a questão do livro, Data Limite. Vai procurar lá que você vai achar. Tem um vídeo. Mas esse livro não foi escrito por ele. Não foi escrito por ele. É aquele livro que chama Não Será em 2012. Não é do Chico. É um livro que fala de predições que o Chico fez. Entendeu? Então, aquele programa Pinga Fogo, primeiro eu soube, eu assisti alguns episódios desses produtor desses vídeos aí da Data Limite. Achei interessante. E depois eu comecei a assistir os Pinga Fogo que tem no YouTube. Então, tem um lá que o Emmanuel, né, fala através de Chico, de que se a humanidade, se a humanidade melhorar isso e não fazer guerra novamente, tipo, não estourar a Terceira Guerra Mundial, que vai evoluir nisso, naquilo outro. Então, o que acontece? O Emmanuel, ele é um espírito, o Chico, ele é um médium, e a gente não pode colocar o nome do Chico nessas coisas como se fosse o Chico que inventou essas coisas. Não. A questão da Data Limite que eu falei que é Chico... Ele pode falar o que ele quiser, o Emmanuel. Não. E ele fez uma predição, o Emmanuel, ele fez uma predição. Agora, a gente está tendo o esclarecimento aqui do Kardec em relação às predições conforme o Espiritismo. Como que a gente pode ter esse olhar para as predições? Então, assim, tem vários vídeos falando um monte de coisa e tal. Por exemplo, as pessoas que cuidam do meio ambiente, de certas formas, elas estão fazendo uma predição já há anos, há mais de 25 anos, que se a gente não mudar o consumo lá de combustível fóssil, que vai aquecer o planeta, que vai acontecer, o mar vai subir de nível e tal, e a gente está vendo devagarinho algumas coisas estão acontecendo. Eu não vou entrar na discussão disso, mas eu só vou dizer o seguinte. Eu não acho legal falar que é o Chico que fez isso, sabe? Não é o Chico. Eu não falei que foi o Chico que fez. Não, é que o livro. Existe um livro que cita Chico. O livro eu não sei. Não, existe um livro. Vamos pegar o que ele trouxe. O livro Data Limite e o livro 2012, não será em 2012, trazem um relato da Marlene Nobre e do Geraldinho, e eles estão falando sobre a data limite que o Chico teria feito. Que o Chico fez sobre a data limite do Velho Mundo, entendeu? É disso que ele está falando. Eu me baseio nos pinga-fogo, que eu vejo o Chico falar com a própria boca dele, áudio do Chico. Não, então, mas o que ele trouxe é a questão do livro. Entendeu? Porque a pessoa falar que o outro falou. O livro é fundamentado porque a pessoa que escreveu o livro é que usa o nome do Chico. Se o Chico disse ou não, a gente só vai saber quando perguntar pro Chico. O Chico. Mas quando a pessoa escreveu o livro, está lá na capa do livro. Pode colocar aí na internet, data limite. As previsões segundo Chico Xavier. As pessoas estão fazendo tantas coisas usando o nome do Chico. Então. Justamente, mas ninguém está falando mal do Chico aqui. Não, então, a gente está trazendo a reflexão. Então, aqui, o que o Kardec está dizendo? Que os espíritos, quanto mais eles dão uma data, mais a gente deve desconfiar. Que é o que vai falar nos próximos itens. Então, cuidado com espíritos que dão datas. É isso aí. A mesma coisa falando. É a mesma coisa quando se fala dessa pandemia. Cuidado, porque aí a gente porque, põe o próximo. Mas até que o Satiro brincou no começo, as cartomantes, né? Os adivinhos. Eles dão data, às vezes. E aí a gente... Justamente. Mas eu estou brincando. Você pensei, que bom que você percebeu. Cartomantes espíritas. Não. São espiritualistas. Nós temos que pensar... Satiro, nós temos que pensar o seguinte, o Kardec também escreveu um artigo em que ele supunha que em 100 anos o espiritismo teria alcançado um nível mundial. Atrasou, está atrasado ele errou por um... Disse, veja, isso daí é algo diante da visão dele otimista, que a gente tem de ser otimista. Não é que ele estava falando que
seria assim, ele estava fazendo uma análise, calculando que não haveria o desaparecimento do espiritualismo racional, que não haveria um monte de coisas que houve. Então, era uma previsão que ele estava fazendo do ponto de vista dele, interpretando... Do conhecimento que ele tinha e que ele conseguiu obter. Ou seja, ele estava ali olhando, supondo que a paisagem ia se mudar de tal jeito. Mudou de outro. Então, Chico falou uma frase lá... Caráter dos acontecimentos. Então, aí o Chico falou também uma frase, algo dele. Ele estava falando sobre a chegada do homem na Lua, aí ele falou, baseado nisso, que dentro de uns 50 anos, provavelmente. Aí o pessoal pegou essa frase do Chico e colocou e costurou o que quis. Fez um livro. Então, o autor desse livro aí, eu acho que é Juliano Posati, não é isso? Isso. É ele mesmo, ele que produz os vídeos, É isso mesmo, é isso mesmo. Se aquela Rebeca que produz o vídeo com ele, ela escreveu o livro também, a Rebeca Casagrande, acho que é isso. E tem gente que segue o livro, que foi feito, o vídeo, tem um filme. Sobre uma frase. Aí as pessoas não sabem, só porque está o nome do Chico é uma chancela. Gente, mas você pega... O que está havendo hoje em dia? Mas não é isso daí. Sabe qual que é o problema nosso? O problema nosso é o seguinte: nós cultuamos o médium e não cultuamos a mensagem. Isso. Esse é o problema. É o Chico. É isso aí. É o Divaldo, é não sei quem. São médium, gente. É médium igual a todos os outros médiums. É um médium, igual a todos nós, encarnado, que pode errar. Como também o espírito que está se comunicando através dele, a gente não sabe quem é. Pessoal, vamos seguir, que vamos entrar nesses pontos 4 minutos, aí. Hein? 4 minutos. E a data limite, é o horário limite. Vamos acabar pelo menos esse item, né? Não, amigo, porque tem coisas aqui no livro que é importante a gente ler, que acho que não está aí. Então, paramos no 14. É bem rico mesmo. Vamos então, retomamos. No 14? Vamos. Então, eu estou tendo uma presciência que todos nós seremos espíritos evoluídos um dia como Cristo. Será que é verdade isso? Claro. Você está supondo que nós vamos alcançar Cristo. Eu acho que provavelmente a Ju vai levar 5 vezes mais tempo para chegar junto com a gente. Provavelmente. Ela é loura, curitibana, pelo amor de Deus, né? Curitibana ainda, ela é loura e curitibana. O sobrenome dela é Posati? As mulheres vai chegar mais rápido, isso é uma predição. Essa predição está furada, você está vendo errado, Isso daí, sem ter... mulher vai chegar mais... Satiro, a sua previsão está errada. A minha está errada? Por quê? Sabe, porque na hora que você está achando que o Cristo vai ficar parado esperando a gente, ele vai embora. Quando a gente achar que... eu vou chegar naquela montanha que Jesus está lá. Quando eu chegar naquela montanha... meu amigo, Cristo vai ter... Cristo vai ter que acelerar o passo, porque nós vamos pegar ele, viu? Ele vai ter que acelerar o passo, porque nós vamos pegar ele. Essa é a minha predição, pronto. Quem é que pode fazer uma oração de encerramento? Paramos no 14, tá? Retomamos o 14 na próxima. Eu faço, Tafiro, eu faço. Obrigado, Sérgio. Só um minuto que eu vou desligar a câmera um pouquinho. Pai amado, Jesus, mentores, amigos, estamos encerrando mais um sábado de estudo, que eu quero agradecer aqui a todos por esse momento que estive aqui, estudando com vocês. Que Deus abençoe esse grupo de estudo, abençoe os coordenadores. Eu estou saindo do Espiritismo, indo para outras empreitadas. Eu quero agradecer ao Conde que me indicou aqui, ao Satiro, a todos vocês, que vocês sejam felizes aí nos estudos de vocês. Tá? E as minhas atividades no Espiritismo eu estou encerrando. E que Deus ilumine todos vocês, dê saúde à família de vocês, que vocês progridam na carreira profissional de vocês. Muito obrigado de coração mesmo. Vocês vão ter minha amizade aqui. Vocês têm, eu vou deixar, se tem o meu e-mail com o Satiro, se quiser conversar comigo, eu estou aqui. Então, eu estou só agradecendo aqui, tá? Muito obrigado de coração mesmo. E assim, Deus, Jesus, mentores, amigos,
Agradeço a todos. Pedimos permissão e encerramos aqui o estudo dessa tarde. Obrigado a todos.